Olá pessoal, dessa vez conteúdo desse vídeo, para a gente falar um pouquinho sobre o regulamento, os dois regulamentos na verdade, da temporada 2019, que já está disponível para vocês, tanto no site da ABET, né, como na CIA de Equitação e Trabalho, que é a organizadora oficial dos campeonatos da ABET este ano. Lembrar o pessoal, a todos vocês, que esse vídeo não vai substituir a consulta, né, e a leitura dos dois regulamentos. Para quem faz prova completa e para quem faz prova de tempo ideal, o certo, né, o que a gente aconselha é que leia os regulamentos. Tá? Sempre tem, todos os anos a gente tem algumas melhorias, algumas alterações nos regulamentos, né? Alguma coisa que a gente percebe numa temporada que não ficou muito adequado, principalmente em benefício do cavaleiro e do cavalo, né? Então a gente faz algumas alterações, algumas mudanças. Basicamente, eu vou começar falando das mudanças que servem tanto para as provas de tempo ideal como nas provas de completa, que é, né, o nosso carro-chefe, as provas completas de equitação-trabalho. Então eu vou falar um pouquinho do que vai servir tanto para uma quanto para outra, que no caso seria o sistema de campeonato que a gente vai fazer esse ano. Bom, a gente já sabe, já estava desde o ano passado, mas nunca é demais lembrar que menores de 18 anos, somente de capacete, em qualquer competição organizada pela ABET, qualquer competição que a CIA de Equitação e Trabalho esteja organizando. Então, menores de idade, não adianta, olha, meu pai vai assinar, o pai vem assinar e não tem condições de participar das provas sem o uso de capacete, tá? Paddock, maniabilidade, ensino, velocidade, qualquer fase. Estando já em sistema, em condições de prova, no momento de prova, tem que estar de capacete o menor de idade. Isso daí é uma regra que a gente não discute, tá? Todos sabem que o ano passado o capacete foi recomendado para todas as categorias e todos os trajes, mas não é ainda exigido, até porque a gente quer manter mais ou menos, agora esse ano mais ainda, eu vou explicar um pouquinho mais na frente, tudo o que acontece na WAVE, né, na Associação Mundial de Equitação e Trabalho. Então a gente tem projetos aí de algumas competições possivelmente internacionais, então a gente vai seguir ao máximo que está no regulamento da associação. Então esse é um ponto, capacete, menor de 18 anos, todos com capacete. O colete, o coletinho, ele é até recomendado, a gente recomenda, mas não tem obrigatoriedade. Agora o capacete sim. O sistema de campeonato esse ano, eu até já acho que comentei no vídeo anterior, a gente vai manter um sistema aqui em São Paulo, mantendo o ranking como o Campeonato Paulista e Copas. Por quê? A gente chegou a uma conclusão, todos sabem que a ABET em 2018 trabalhou bastante para colocar a equitação-trabalho em outros estados, no caso em Minas Gerais que vem vindo forte, também Brasília, Distrito Federal, né? A gente tem já reunião marcadas para Goiânia, como já falei de outras vezes, Paraná, em algumas, Espírito Santo, em algumas outras localidades. Então a gente optou por manter em São Paulo o Campeonato Paulista, onde vai ranquear os conjuntos. Esses conjuntos vão ser considerados no final da temporada campeões paulistas, e os conjuntos ranqueados no Campeonato Paulista vão ter acesso direto e credencial direto para o Campeonato Brasileiro, que vai acontecer em uma etapa só, em novembro, finalzinho de novembro, comecinho de dezembro, naquele final de semana que muda o mês. Então, por que a gente fez isso? Para que todos que tenham campeonatos locais tenham possibilidade de participar do Campeonato Brasileiro. Então, se a gente fizer, por exemplo, uma prova em Minas Gerais que seja credenciadora para o Campeonato Brasileiro, aqueles conjuntos que participarem daquela prova vão ter credenciais para disputar o Brasileiro. Por que precisa de credencial para disputar o Brasileiro? Porque se você não tiver credencial para participar do Campeonato Brasileiro, você pode até se inscrever na etapa que vale pelo Brasileiro, mas você não vai ser considerado campeão brasileiro. Aquela etapa vai valer também como Taça Brasil. Então, se você
por exemplo, você é um conjunto que não participou de nenhuma prova no ano e quer se inscrever no Campeonato Brasileiro na última etapa, você pode se inscrever. Só que se você vencer aquela etapa, você não vai ser considerado campeão brasileiro. Você não vai pontuar no ranking de cavaleiro Amazona e também nem o seu cavalo vai pontuar. E você vai ser considerado então campeão da Taça Brasil. Tá? Isso é um sistema que a gente começou agora na associação este ano 2019, justamente para incentivar as pessoas a participarem, a entrarem nas provas organizadas pela associação, as provas que são credenciadoras, e para valorizar o Campeonato Brasileiro. Né? Aí muitas pessoas vão contestar, pô, mas o Campeonato Brasileiro é uma etapa só. Claro, uma etapa só, não vai ser uma etapa tão fácil, vão ter dificuldades dentro do croquis que são, né, características de uma final de campeonato, e também o conjunto que chegar e conseguir ganhar uma etapa e ser campeão brasileiro mostra que está muito bem preparado, esteve muito bem preparado durante o ano. Então, em São Paulo nós teremos 4 etapas, como já tem o calendário, a gente vai colocar aí o calendário rapidamente para todos darem uma olhada. Vocês notam que tem Copa Aras das Mangueiras, Copa Rancho 2K, Copa Hipocampo e Copa Conexão Equestre. Por que Copa? Porque justamente mais um motivo de incentivar o competidor local. Muitas vezes, aconteceu bastante em 2018, alguns conjuntos só participam daquela etapa, da etapa onde os seus cavalos facilitam para transporte, a facilidade para transporte é mais perto da sua casa, etc. Então, o que é que acontece? A gente deixa o conjunto participar de uma etapa do Campeonato Paulista, mas que vale como Copa. Vamos supor, o conjunto X vai lá e ganha a categoria aberta amadores. Ele foi campeão não só da primeira etapa, por exemplo, do Campeonato Paulista de Equitação Trabalho, mas também foi campeão da Copa Mangueiras de Equitação Trabalho. Troféu personalizado, um negócio bem bacana. Então, um dos diferenciais que a gente está usando em 2019 para incentivar os competidores locais, porque aqueles que participam do ranking vão participar sempre, como vem participando. Mas aqueles locais às vezes ficam sem interesse de participar de uma prova, porque não vai competir o ranking já foi, já está na terceira etapa, não tem mais chance, etc. Então, para 2019, as etapas do Campeonato Paulista vão chamar Copas, todas elas vão ter um valor de Copa. Tá? Copa, lógico, com o nome da sede, que são grandes apoiadores nossos já de vários anos, esses que eu falei, Aras das Mangueiras, Rancho 2K, a Hipocampo e também Conexão Equestre. Tá? Essas são as etapas do Paulista. Depois o brasileiro ainda a gente não tem sede ainda definida, a gente já está em algumas negociações, mas ainda a gente não tem a sede definida do Campeonato Brasileiro. Em breve isso aí vai ser definido, vai ser passado para todos vocês. Então, quem estiver, e é claro, no Campeonato Paulista não adianta participar só de uma etapa e achar que está credenciado. O Campeonato Paulista precisa estar ranqueando. Afinal, o conjunto tem que estar lá no ranking do Campeonato Paulista, tá? Para poder ter a credencial direta para o Campeonato Brasileiro. Uma particularidade que aconteceu algumas vezes no ano passado é com a categoria aberta amadores e aberta jovens na prova completa. Todos sabem, quer dizer, a maioria sabe, né, que prova completa nessas categorias que eu falei, aberta jovens, aberta amadores e até na cavalos novos A, existe a possibilidade do conjunto, na fase de maniabilidade, realizar a ida de um obstáculo para o outro ao trote ou à marcha. A gente não exige o galope nessas categorias. Por quê? Porque são categorias de base mesmo. São os jovens que nunca entraram na modalidade, não sabem, não têm costume. Os amadores que estão entrando agora, estão conhecendo a modalidade. E também os cavalos novos, que são, a gente sempre chama, né, as crianças da nossa modalidade. Então a gente não exige que seja feito a galope, a ida de um obstáculo para o outro, as transições. Pode ser usado o trote ou a marcha. Ney, eu fiz tudo a galope
e o meu concorrente fez tudo a trote e ele ganhou de mim. Não quer dizer que porque você fez a galope você tenha que ganhar dele. Se o trote ou a marcha daquele conjunto e as transições foram melhores que as suas feito a galope, ele tem todo o direito de vencer a prova. Tá lá, para isso que os juízes estão lá, para justamente definir, ver o que foi melhor e dar a vitória para quem foi melhor. Então, não é porque um conjunto na aberta amadores, na aberta jovens e também na cavalos novos faz o exercício todo a galope, quer dizer que ele tem que ganhar a prova. Claro que se ele fizer a galope muito bem feito, ele vai vencer. Mas se ele fizer o galope, tiver aqueles problemas que todos que fazem equitação-trabalho conhecem, e aquele outro que fez a trote ou a marcha fez com perfeição, transições perfeitas, tudo direitinho, vai ganhar quem fez, ganhar mais nota, claro, vai acabar ganhando quem fez no trote ou na marcha. Isso daí exclusivamente para essas 3 categorias que eu falei. Se você partir dessas categorias para as próximas categorias, aí a gente pede o galope. Se não fizer galope, é claro que os juízes vão estar lá para descontar as notas. Falar um pouquinho então agora de algumas coisas que são exclusivas da prova completa. Por que eu começo pela prova completa? A prova completa a gente sabe que é o carro-chefe da equitação trabalho, é o que existe no mundo todo e é o que é o objetivo de todos nós, é justamente investir e mostrar a prova completa de equitação trabalho e divulgar a prova completa de equitação trabalho para todos os competidores. Não menos importante são as provas de tempo ideal, são de igual importância, até porque, como eu sempre digo, as provas de tempo ideal são as provas de introdução na modalidade. Para isso que foi criado. Provas com regras específicas, todas baseadas na equitação trabalho, para que os conjuntos entrem já competindo, já seguindo uma regra, já participando de maniobrabilidade de velocidade e façam isso com perfeição para, se quiser continuar no tempo ideal, pode continuar, vale campeonato brasileiro. Tá? Essa modalidade, esse tipo de prova não tem no mundo, só aqui no Brasil, é uma exclusividade do Brasil, mas ela é oficial da Associação Brasileira de Equitação Trabalho. Portanto, se você for campeão das provas de tempo ideal, você tem todo o direito de ficar feliz e comemorar por ter sido campeão brasileiro de uma das provas oficiais da ABET. Vale lembrar também, muitos boatos surgem, eu já falei isso em outras vezes, falo em todas as palestras que a gente tem, cursos de juiz, cursos de novos competidores, tudo a gente sempre fala. O tempo ideal não foi criado porque alguns cavalos, aquilo lá, eu não consigo fazer, nada disso, gente. O tempo ideal foi criado justamente para criar degraus abaixo, vamos dizer, da prova completa, para que as pessoas possam entrar. Tanto é que o tempo ideal só tem nível 1, não tem nível 2, 3, 4 no tempo ideal, só nível 1. São categorias, são 5 ou 6 categorias, mas todas de nível 1, tá? Com regulamento específico. No site da ABET, no site da CIA de Equitação Trabalho e também no mailing nosso, a gente já divulgou e já passou o regulamento, que esse ano tem bastante alterações. Como é uma competição nova, o primeiro ano foi em 2018, esse ano a gente tem bastante alterações nesse novo regulamento. Então ela não foi criada para nada, nem para benefício de um cavaleiro, ou daquele cavalo, ou daquilo, não. Ela foi criada para todo mundo, para todo cavaleiro, toda amazona que quiser participar, todo jovem, todo amador que quiser participar, com qualquer cavalo, com qualquer raça, com mula, o que quiser participar. Tá? Ela é uma prova aberta para todo mundo e foi criada para todos, ok? Então, tempo ideal é um campeonato exclusivo do Brasil com valor igual a um campeonato brasileiro de provas completas, ok? Não tem nada de depreciar, estou fazendo só o tempo ideal. Não, senhor, o tempo ideal tem regras. E não é qualquer um que ganha o tempo ideal. Você precisa acertar o tempo, você não pode cometer falta, você tem que estar dentro das regras que tem o tempo ideal. Eu vou falar algumas aqui, mas depois quem quiser fazer a prova tem que olhar. Inclusive mais uma semana eu vou soltar mais um vídeo explicando sobre o tempo ideal, atualizado para 2019, tá? Aquele vídeo de 2018, algumas coisas já mudaram, então já tirei até do ar, não tem mais. A gente vai fazer um novo vídeo explicando para 2019, tá bom? Então quem quiser entrar nas provas de tempo ideal, sejam muito bem-vindos. Façam as provas, experimentem a equitação trabalho, levando, né, experimentando e participando já de uma competição, com a emoção de uma competição, que é a fase de maniobrabilidade em tempo ideal e depois a velocidade, aquela soma de tudo isso, tá bom? É bacana e vale a pena.
Tudo que vocês encontrarem nos regulamentos, tanto de prova completa como tempo ideal, que estiver em vermelho, são as partes que estão, vamos dizer, de novidade naquela temporada. Então você vai entrar lá, você vai ver, você vai olhando as páginas do regulamento, vocês vão ver muitas coisas em vermelho. Justamente a gente coloca para destacar que é aquela mudança que teve na temporada vigente. A grande mudança que a gente tem no regulamento de prova completa para 2019 é com relação à categoria principal. Como eu já falei agora há pouco, a gente tem a intenção de alinhar as provas com o que vem acontecendo no mundo, inclusive com alguns projetos internacionais que, quando for a hora, a gente vai divulgar. Então, a categoria principal agora, para 2019, será julgada pelos nossos juízes como acontece no mundo. Conjunto atravessou um obstáculo, desclassificação. Conjunto tem um erro de percurso, desclassificação. Conjunto ficou mais tempo com a mão na rédea do que deve, segurando, desclassificação. Conjunto tocou o cavalo, falou com o cavalo, mexeu com o cavalo, desclassificação. Tudo isso acontece no mundo na categoria principal, gente. Só categoria principal, tá? Então vocês vão ver lá que está em vermelho quem é competidor da categoria principal. No caso, esse ano passado nós tivemos o Juninho, tivemos o Dito, tivemos o Serginho, o Rick eu acho que fez alguma, o Luciano, todos esses competidores que participam da principal, em outras, né? A gente espera estar de novo nesse campeonato aqui, Rafael Gruma, né? Possivelmente até o Roger, que já falou para mim que está interessado em voltar para a equitação trabalho, e alguns concorrentes que vão subir da intermediária para a principal, né? Então a gente pede para que fique atento ao regulamento deste ano, 2019, porque tudo aquilo que vocês já viram no mundo, são cavaleiros de principal, muitos até que participaram de mundiais, vai acontecer no Brasil. Tá? Posição de braço, por exemplo, o concorrente vai escolher, se colocar a mão na coxa, fica com a mão na coxa até o final do percurso, se colocar a mão à altura do peito, fica com a mão na altura do peito até o final do corpo. Quer dizer, o braço nas provas de mundial não pode ser usado para, né, ajudar o cavalo a galopar, ajudar o cavalo a essas coisas. Então, tudo que você está escrito lá, tudo em vermelhinho, tudo que vocês virem lá no regulamento com relação à categoria principal, fiquem atentos porque esse ano vai gerar desclassificação. O aquecimento da categoria principal no mundo, nenhum cavalariço, preparador ou preparadora de cavalo pode aquecer o cavalo da categoria principal para o cavaleiro. A gente tem essa autorização para as categorias de base aqui no Campeonato Brasileiro, mas para a principal este ano, a partir deste ano, não vai ter. A não ser que algum concorrente esteja também inscrito naquele mesmo animal, na mesma prova. Aí sim. Primeira etapa, lá no Dr. Geraldo, lá no Aras das Mangueiras, nós temos um concorrente na principal e um concorrente na amador com o mesmo cavalo. Aí o concorrente da amador pode sim aquecer o cavalo, porque é um cavalo que está inscrito no mesmo ordem de entrada, é um cavalo que ele está competindo. De outra forma, não. Se o concorrente tiver só um cavalo na principal, ele não pode pedir para ninguém aquecer aquele cavalo durante o período da prova. Ok? Isso vai também, talvez, gerar um pouco de dúvida, mas já está explicado nesse vídeo aí o sistema que vai acontecer. Essa situação, né, a cobertura do cavaleiro, chapéu, boné ou capacete, gera muita polêmica, principalmente para os novos. Muita gente começa, principalmente a fase de velocidade, o capacete nem pensar, se for obrigado o capacete cair, você está desclassificado, tá? Mas o chapéu e o boné costuma cair lá no paddock antes de entrar em pista. Se isso acontecer, o concorrente é desclassificado na equitação trabalho. Certo? Então, passei a pista, comecei, fui para o primeiro obstáculo, caiu meu boné, caiu meu chapéu. Ótimo. Você não pode cair lá e você entrar na pista sem chapéu. Então, isso eu tô dando já uma posição, principalmente o pessoal novo do tempo ideal. Então, fixem bem o chapéu ou o boné na cabeça e não deixe cair antes de entrar em pista. Outra coisa, entrar em pista sem autorização é desclassificação. Okay? Sempre parem, sempre cumprimentem o juiz, fiquem de olho no juiz. Quando o juiz der autorização, vocês entram em pista. Então aqueles conjuntos que entram, principalmente isso acontece muito na fase de velocidade. Tá lá naquela adrenalina, virando o cavalo, aquecendo e tal, de repente entra correndo para dentro da pista e faz a prova. Está desclassificado.
não tem acerto, tá? Não tem acordo, é desclassificação mesmo. Outro ponto que serve para o campeonato de provas completas e também de tempo ideal é a questão da premiação. Muitos conjuntos às vezes aparecem na premiação já totalmente descaracterizados, principalmente com roupa que nada tem a ver com hipismo, nada tem a ver com montaria, nem roupa do aras de trabalho, nem nada. Nós já pegamos gente tentando subir ou subindo em palco de bermuda, camiseta de time de futebol. Isso daí não vai ser mais permitido em 2019, ok? Isso aí até respeito aos nossos patrocinadores, nossos apoiadores, as nossas sedes. Para você subir, ganhei um prêmio, fiquei em primeiro, segundo ou terceiro, estou indo subir para receber o prêmio, você tem que estar no mínimo com a roupa de montaria, roupa da prova, ou a gente vai até aceitar a roupa, por exemplo, do teu aras. Acabei de fazer a prova, tirei o uniforme, está muito calor, eu sujei, choveu, estou com a roupa do aras, estou com a camiseta do aras, estou com uma roupa de montaria, uma roupa de equitação, tá? Nada de chegar lá de bermuda, de chegar lá de vestido, não vai ter mais jeito. Não vai receber o prêmio no pódio, tá? Você não vai receber se você tiver direito a troféu, se tiver direito a premiação em dinheiro, se você não for no pódio buscar, salvo aqueles problemas. Tive que ir embora, pedir para alguém buscar para mim, ok. Mas se esse que for buscar para você, também tem que estar, né, numa situação digna de receber um prêmio, né? Não pode estar de qualquer jeito. Parece frescura, mas quando a gente divulga essas fotos, principalmente nas revistas, a gente tem a Horse como apoiadora nossa, em todos os sites e tal, fica muito feio, e alguns apoiadores chegaram até a contestar esse tipo de fotografia, tá? Então a gente vai agora, para receber o prêmio, tem que estar em condições de receber, tá? Com a roupa digna de receber uma premiação. Se você não subir no pódio, você não vai receber a medalha, você não vai receber o troféu se você tiver direito, mas nem a premiação em dinheiro, mas a tua pontuação, o que você conseguiu dentro da prova, vai manter para o teu ranking normal, tá? Parece, como eu falei, parece chatice, mas não é chatice, é bem necessário isso aí, tá? Vamos lá, vamos falar um pouquinho então agora das alterações do tempo ideal, das provas de tempo ideal. Uma das alterações é com relação à tomada de tempo e à medida de tempo. No ano passado a gente tinha 135 metros por minuto, era a velocidade a ser julgada com a medida, a ser dividida com a medida do percurso para poder chegar ao tempo ideal. Esse ano foi para 125, tá? A gente fez alguns testes, imagina que 125 seja mais perto da realidade dos cavalos que vão fazer a prova desta vez, como já estava acontecendo no ano passado, e agora escrito em regulamento, somente a trote e a marcha. Provas de tempo ideal não são feitas a galope, até porque são todas de nível 1. Tá? Essa é uma regra específica das provas de tempo ideal. De um obstáculo no outro, trote ou marcha, e sempre com as transições. Isso está escrito bem lá no regulamento, tá? Que são necessários. Por exemplo, vou dar um exemplo. Vem no trote, transição para o passo, passo dentro do redil todo, sai do redil, passa de novo para o trote ou para a marcha. Sai dali e vai para o salto. Na reta do salto você pode pegar o galope sim, tá? Saltar. Quando você retomar, terminar o salto, você retoma, volta lá para a marcha ou para o trote. Tá? Essas vão ser regras a ser observadas em 2019 e não vai ter, esse ano nós vamos ter penalizações de 1 ponto para cada conjunto que entrar, trotar ou galopar dentro do redil, passar trotando ou passando galopando na ponte, coisas que não podem ser feitas. Entrar num recuo diretamente no trote ou na marcha, tem que fazer transição. Essas transições devem ser feitas. Por quê? Porque uma prova de equitação-trabalho exige transições. E a gente está fazendo prova de equitação-trabalho. A gente não está fazendo gincana, não está fazendo nada. A gente está fazendo prova de equitação-trabalho. Ali, mas lá nas categorias da frente, na equitação-trabalho, as transições são do galope para o passo. Mas as categorias de tempo ideal são do trote e marcha para o passo. E vice-versa, passo, trote e marcha. Tá bom? Começar a saber como faz, aprender como faz, para quando chegar lá numa prova completa, já estar mais acostumado com a situação da modalidade. É um pouquinho mais fácil? É um pouquinho mais fácil.
normalmente você pegar um trotinho, até porque as crianças, os concorrentes, os cavaleiros amazonas de base aprendem a trotar elevado, tal. Não tem problema nenhum, pode ser feito trote elevado, pode ser feito marcha picada, marcha batida, não tem problema nenhum, desde que sejam feitos entre um obstáculo e outro este movimento, e quando você chegar no obstáculo você tem que fazer o passo. Os obstáculos que exigem o passo tem que ser feito a passo, tá? Por isso que eu digo, não deixem de olhar o regulamento e ler o regulamento, ok? Esse meu vídeo é um vídeo de 20 e poucos minutos, 25 minutos, mas não vai substituir a leitura do regulamento. A tomada de tempo, então, como eu falei, passou a velocidade de equitação de trabalho para 125 metros por minuto. Mas vai, agora, em regulamento, existir aquelas possibilidades que a gente já até fez o ano passado. Uma passada a todo mundo, toma o tempo de todos, faz a média, aquele que já tiver na próxima média aferida já vai estar em primeiro, uma segunda passada de maniabilidade, depois a velocidade. Isso para quando a gente não tiver um grande número de concorrentes. Se tiver um grande número de concorrentes, ou vai ser a medida da pista e vai ser uma passada só na maniabilidade e na velocidade, ou a gente vai ter a possibilidade também agora colocada em regulamento do cavalo madrinha, né, conjunto madrinha, um cavalo e um cavaleiro amazona que não vai participar da prova, passar 3 vezes na pista que foi montada, tirar os 3 tempos, dividir por 3 e esse vai ser o tempo ideal. Ok? Então essas são as 3 formas de medir o tempo ideal da maniabilidade para 2019. Em 2019 vai ser totalmente proibido que um cavaleiro entre com cronômetro, que entre com relógio, que acompanhe no celular, que acompanhe de qualquer forma o tempo dentro da pista. Isso vale as categorias aberta amadores, aberta jovens, para aqueles orientadores, no caso, os treinadores que entrarem a pé dentro da pista, que têm autorização nessas 2 categorias, de ficarem medindo o tempo, falando o tempo para concorrente. Tá? Se isso for pego pelo júri de campo, o concorrente leva um ponto negativo em sua passada. Ok? Então, no regulamento vai prever que o placar pode ficar aberto ou o placar fechado. Se o placar estiver fechado, não é para ficar olhando no relógio ou ficar medindo o tempo para poder tentar acertar o tempo ideal. Se o placar estiver aberto e o concorrente quiser olhar no placar, está liberado, não tem problema nenhum, placar aberto é tempo aberto. Ok? Se por acaso o júri de campo decidir fechar o placar, tá? Que o tempo fica oculto, só abre no final, quando o conjunto estiver chegando no final ele abre e mostra qual que é o tempo que o conjunto teve, aí não pode ninguém, nem o próprio concorrente, nem treinador, nem nada ficar ajudando e falando vai, corre, volta, segura, passa, não sei o quê, porque isso aí o júri vai perceber e o júri vai tirar um ponto. Dentro dessa mesma situação, se você estiver no último obstáculo do percurso e tiver próximo é a saída, né, do croquis, do percurso, você não deve, em hipótese alguma, ficar dando voltas dentro da pista, nem parar o cavalo, nem virar de costa, porque isso vai gerar penalização também. Você acabou o exercício, o último exercício do croquis, você tem que sair da pista ao trote, nada de a passo, você tem que sair ao trote ou à marcha. Ali entre os obstáculos não é para andar a passo, tá? Você tem que sair no trote ou na marcha. Para você calcular aquilo, o tempo ideal, você tem que calcular em todos os obstáculos, não ficar saindo na reta final, andando a passo, olhando o relógio para você pegar e zerar. Se isso acontecer, se você tirar, se você sair do último obstáculo e pôr o cavalo a passo, ou você parar o cavalo, tá? Você vai ter uma penalização de 1 ponto também. Esse é um ponto muito importante para a temporada 2019. Bom, gente, eu acho que é isso. Os regulamentos estão disponíveis no site da CIA de Equitação do Trabalho e da Associação Brasileira de Equitação do Trabalho. O regulamento é oficial da Associação Brasileira de Equitação do Trabalho esse ano, para as provas completas e também para as provas de tempo ideal. Aconselho a todos olharem, entrar, baixar o regulamento, olhar a reprise. A gente não teve praticamente mudança nenhuma, somente aqueles competidores que vão saber o que eu estou falando, categoria 2, nível 2A, aquela transição na diagonal lá, foi colocado lá que a transição deve ser feita de 2 a 4 passadas. Quem é dessa reprise e estiver assistindo esse vídeo sabe do que eu estou falando. Tá bom? Só essa foi a alteração que teve e na verdade é uma correção na reprise. O restante tudo a mesma coisa, a gente manteve tudo. Reprise nível 4 que está no Mundial, aqui a gente segue que está no mundo. E nada de
absurdo. E as alterações são essas que eu estou falando, em benefício do esporte, benefício da competitividade também, da segurança e outras coisas dos próprios concorrentes, dos próprios cavalos, né? Então, basicamente é isso. Fiquem atentos então, que a gente vai logo mais soltar um videozinho de tempo ideal com as características da prova para 2019 e também aquilo que eu anunciei, aquelas pessoas que estão conversando com a gente para ajudar a gente nessa nova temporada aí 2019. Continuamos em conversa, continuamos em reuniões. Assim que eu tiver novidade eu vou sempre anunciar para vocês aqui. Tá bom? Grande abraço, vamos treinar. Parece que março está longe, a primeira etapa, mas já está logo aí. E fiquem atentos, vocês que são de fora do estado, principalmente em Minas Gerais, já tem 2 provas aí que já estão quase certas. Eu vou logo anunciar, logo mais, 2 provas no estado de Minas Gerais, as 2 valendo como credenciadora para o brasileiro. Ok? Muito obrigado mais uma vez, uma boa semana a todos, tchau.